Vamos então continuar o nosso estudo do livro A Vida no Outro Mundo, escrito por Caibar Schutel. O perispírito nos seres inferiores. Assim como cremos piamente na existência da alma humana, após acurados estudos e provas demonstrativas que temos recebido em abundância, cremos também na existência da alma animal, ou seja, na existência de um princípio anímico que revela subjetiva e objetivamente nos seres inferiores. Esse princípio, como acontece no reino hominal, tem uma forma orgânica, característica, que podemos, pelo mesmo modo, denominar perispírito. Não só os seres humanos são dotados desse órgão, necessário às funções que exerce. Todos os animais mantêm essa ideia diretriz, que é de indispensável utilidade fisiológica. O cão, o gato, o cavalo, o tigre, o leão, os pássaros, os peixes, os quadrúpedes de todas as espécies, os répteis e até mais insignificantes insetos, todos são dotados desse organismo, que existe neles ainda invisível para nós e que designa em cada parte e a cada elemento seu lugar, sua estrutura e suas propriedades. É como uma tela vital que representa o desenho ideal de um organismo. Esse organismo é suscetível de progresso, estando, portanto, sujeito à lei do transformismo, de acordo sempre com a evolução da alma ou do espírito que o reveste. O animal terrestre morre, o seu corpo se decompõe, mas a alma sobrevive inteira, completa, conservando a memória das suas existências passadas. É no perispírito que se gravam, pois, todas as lembranças. Essas considerações têm por fim deixar ver que, na outra vida, encontraremos espíritos de animais, como de seres que já pertencem, pelo seu grau de evolução espiritual, ao reino hominal. A prova dessa afirmação está nas aparições dos animais constatadas nos anais do psiquismo. O Sr. Ernesto Bozano chegou a reunir avultado número dessas manifestações póstumas em seu livro denominado Animali e Manifestazioni Metapsichiche. Não precisa dizer que ele é italiano, né? Conquanto grande parte desses espíritos permaneça pouco tempo no mundo espiritual, sendo pouco depois se desencarnado dirigidos por espíritos superiores para tomarem novas encarnações. Como disse Allan Kardec, os mais evoluídos podem permanecer por mais tempos na outra vida, ou seja, na vida espiritual, até ulterior deliberação dos espíritos dirigentes, ocasião em que tomam novos corpos, de acordo sempre com o seu grau de adiantamento, passando então o perispírito de cada um por transformações adequadas à espécie a que vem viver. Nossa humilde obrinha não, nossa humilde obrinha não comporta a reprodução dos relatos que bem orientem os leitores sobre essas aparições de animais, mas vamos escolher 2 ou 3 para exemplo. Este primeiro relato, extraído da revista Light, vem assinado pelo psiquista inglês Sir Peters. No que concerne à sobrevivência dos animais, observei um fato curioso. Antes de me tornar espiritualista, eu estava doente e recebia habitualmente a visita de um gato, que pertencia à proprietária da casa em que eu residia. Certa tarde, um pouco antes de completa obscuridade, ele vinha ao meu quarto, dava uma volta com ar solene, depois saía novamente. Um dia me disseram que o gato tinha morrido, mas essa notícia fugiu-me da memória e a cada tarde o gato voltava como de costume. Entretanto, uma noite eu me lembrei, de repente, que o gato estava morto. Como nessa época eu nada sabia de fatos psíquicos e como eu vi o gato distintamente, pensei que o sofrimento me havia deixado louco, mas no fim de algum tempo deixei de receber a visita do gato. De outra vez, achava-me numa reunião de família e estava em plena conversação com um dos meus hóspedes quando vi, de repente, um grande cão. Ele parecia tão real que o descrevi com pormenores ao meu hóspede, que o reconheceu. Tratava-se de um cão estimado que fora de sua família.
Madame Agulana, em seu livro La vie recule et médecine spirit, narra outro caso muito interessante. É o seguinte: eu estava em Condons, no escritório de MT, o nome aqui discretamente só com as iniciais, conversando com a sua senhora, quando tive uma visão singular que narrei ao casal. Eu lhes disse que vi um espírito, um senhor, personagem que lhe descrevi. No mesmo instante, apareceu-me um cão, cuja cor e aparência eu narrei. Ele percorreu a loja do Sr. MT e passou entre louças e porcelana. A cada momento, o tal senhor dizia: "Vem aqui, Médor", como se estivesse crente de que o cão pudesse quebrar algum objeto. "Esse senhor está morto há 8 anos", me disse MT. "Era um dos meus melhores amigos. Ele fora como meu irmão." Quanto ao cão, era de fato do tal senhor. Chamava-se Médor e morrera havia 1 ano aproximadamente. O Sr. Robert Austin publicou na North Somerset Gazette a seguinte história, cuja veracidade ele afirma. Seu pai, o juiz Austin, era conhecido por amar os cães e possuía um, espanhol, que lhe tinha grande afeição. Era seu companheiro inseparável. O cão, depois de certo tempo, morreu. 1 semana depois, o juiz Austin estava em casa de um amigo, em Clifton, com o qual palestrava. Quando se despediu e ia saindo, uma moça escocesa, que se achava então na casa, perguntou quem era o senhor acompanhado de seu cão. A dona da casa respondeu que era o juiz Austin, mas acrescentou que ele não tinha cão algum consigo. Ela respondeu que estava vendo distintamente com ele um cão e descreveu exatamente o aspecto do seu velho cão espanhol e mesmo a sua atitude peculiar para com seu dono, que era a mesma que tinha quando vivo, com o juiz Austin narrando. No caso, o Sr. Austin disse: "Vós podeis pensar o que quiserdes nesse caso, mas ele é verídico. Os casos de aparições de cães, cavalos, gatos, bois e etc. são bem numerosos e vêm provar a sobrevivência animal. Esses seres, como dissemos, manifestam-se com o seu corpo psíquico ou perispírito. A imortalidade é prerrogativa dos seres, desde a mais ínfima e a mais elevada escala da criação. E esses espíritos, quanto mais evoluídos forem, mais tempo permanecerão no mundo invisível para prová-lo. Daí vem a afirmação dos espíritos reveladores. O nosso mundo é povoado de entes humanos e animais. Mas os nossos animais são muito mais belos e inteligentes do que os vossos. A continuidade da vida é proclamada pelo Espiritismo de modo racional e lógico, e por ele compreendemos que não haveria razão para o sofrimento se a existência se limitasse à Terra. O mal e as dores, em face da imortalidade, se tornam perfeitamente explicáveis pela condição de inferioridade e necessidade de progresso do espírito. Podíamos também enumerar casos sobre a faculdade telepática dos animais, mas deixamos esse estudo a cargo dos leitores, mesmo porque o nosso escopo, ao compor este capítulo, foi de demonstrar a existência do perispírito, também dos seres inferiores da criação, para bem compreendermos a existência de espíritos de animais no outro mundo. Ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no próximo capítulo.